Flamengo vai reformular o seu elenco? Qual vai ser o futuro de Pedro, Michael e Cebolinha? Seria o melhor ataque do Brasil agora? Pode ser desfeito aí completamente. Olá, bom dia. Aqui é o Alípio Geraldo Neto falando para o canal Potência Rubro-Negra. Aqui é Flamengo, se inscreva. Deixa eu falar rapidamente aqui dessas situações, informações importantes. Temos aqui críticas importantes. Vou falar primeiro aí da questão do Mundial, né, que é o primeiro vídeo que fazemos depois da eliminação do Flamengo para o Bayern de Munique, né, pedindo aí para você se inscrever no canal, aproveita que está de graça, aproveita que aqui é Flamengo, informações do Flamengo quentíssimas, críticas também atualizadas. Vamos falar rapidamente aqui, questão do Mundial, né, Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo foi eliminado pelo Bayern, 4-2, falando logo que não teve abismo, não teve amasso. O pessoal que fala, abismo muito grande. Um jogo até, o Flamengo deu um mole no começo, né? Deu um gol de graça para os caras, fez gol contra, fez um gol para os caras, depois entregou os outros três, sendo o terceiro e o quarto assim, infantis, né? Do Luiz Araújo, entrega programada, ele já está se juntando, ligou para o Andrés Pereira, ver se ele vai querer vir para o Rio, né? Para o Flamengo, para eles abrirem uma concorrente aí para os aplicativos de entrega. Pereira Araújo, entregas rubro-negras, né? Pereira Araújo. Mas tem essa questão. E, né, falar que o Bahia foi melhor, ganhou o jogo, nada demais. O Flamengo deu mole, cometeu erros infantis, que não poderia cometer nenhum jogo, né, contra uma equipe mais fraca, muito menos contra uma equipe mais forte. Acho que o Felipe Luiz também. O pessoal falou muito, não poderia ter deixado o Arrascaeta de fora, né? Como não deixou, muita gente criticou, tinha que ter tirado o Arrascaeta, outros falaram que não podia tirar. O Arrascaeta, de fato, é o melhor jogador do Flamengo na temporada, mas considerando o fato de jogos contra times mais fracos. No caso, jogos em que o Flamengo é o time que vai propor o jogo. Em jogos contra times europeus mais fortes, talvez realmente não fosse o caso de colocá-lo devido à sua característica. Um jogo de uma outra intensidade, ou um jogo de uma outra proposta de jogo. O Flamengo mostrou aí, o Felipe Luiz acabou demonstrando que está com dificuldades de ter alternativas, né? De propor alternativas aí. Se a gente já vinha vendo e criticando aí algumas posturas, né? E ele, né, usando muito aquele esquema com 4 atacantes, que não funciona muito bem, invariavelmente. E muitas vezes ele deixa muita influência do Simeone falar alto, e nesse jogo que precisava muito da influência do Simeone, inclusive o Flamengo é um time que não catimba, isso eu critico às vezes, catimba é feio, não sei o quê, mas faz parte do futebol, os outros fazem. E quem está em desvantagem física ou técnica acaba fazendo e faz parte do futebol. Quando o Flamengo tem que fazer, o Flamengo fica nesse orgulhinho, nessa empáfiazinha de somos bons demais para fazer catimba, e nós vimos o Chelsea fazer catimba, vimos o Real Madrid, vimos o próprio Bayern, vimos o Harry Kane dando carrinho no Ayrton Lucas, dando cartão amarelo de 35 minutos do segundo tempo. Isso aí o time que quer ganhar o jogo, faz o que tem que fazer. Tem que ficar com esse orgulhinho, somos bons demais para dar carrinho, somos bons demais para dar chutão, e perde o jogo. Tem que fazer o que o jogo exige, às vezes, e tirar um pouco dessa soberba, dessa empáfiazinha, e botar mais o bumbum no chão, dar um carrinho, meter a cara na bola. Quando teve um jogador que fez aí, não lembro qual foi o jogo, não foi se foi do Real Madrid, foi um jogador da Europa aí que o cara tirou a bola, tava caído, meteu a cabeça na bola e evitou o gol nesse Mundial aí, nessa Copa do Mundo, não lembro qual foi. Se eu lembrar, eu falo. Mas teve lance assim, e às vezes o Flamengo falta isso. Falta o cara meter a cara na bola e quebrar o nariz para não deixar a bola entrar. Falta um pouco de raça às vezes. E, né, nesse jogo aí, a gente imaginava, né, que a possibilidade de perder era maior do que de ganhar, mas acho que o Flamengo podia ter feito um jogo melhorzinho, dava para ganhar, tinha que ter segurado ali, como a gente falou, os primeiros minutos, porque a pressão ia ser grande do Bayern, como foi. Só que não segurou os minutos, tomou 2 gols em 10, e o Bayern depois cansou, obviamente, esperava se o Bayern fosse cansar, mas era uma coisa se o Bayern cansasse 0-0, outra coisa o Bayern cansado ganhando de 2-0, aí fica difícil. Então o Flamengo não fez o que tinha que fazer, que era segurar os 20 primeiros minutos ali do primeiro tempo. Não segurou nem 1 minuto, 3 minutos já tinha tomado gol, então acabou ali. Difícil, conseguiu ainda dar uma reação, fazer um brilhareco ali, mas depois entregou mais 2 gols ali na saída, de forma infantil, uma saída do Luiz Araújo, que roubou a bola muito bem e foi
rifar a bola pro meio da área lá, logo no pé de quem? Goretzka, de frente pro gol, escolheu o canto, marcou, e o outro vai sair driblando no meio da área, fica difícil, né? Erros juvenis aí, infantis, do time do Flamengo. Agora, passado, Gerson já está de malas prontas para a Rússia, né? Já deve estar viajando. Pagaram ontem lá a multa, ok, dinheiro em caixa, agora vem o que apresenta aqui o nosso querido Renato Maurício Prado. Renato Maurício Prado, ó. Publicação do Renatão. Já começou fazendo, que é isso? O que é a boca, rapaz? Tira essa boca monstruosa com essa história do Pedro. Renato Maurício Prado oficial, hein? Presunçoso, vaidoso e falastrão, deixou o BAP pé da vida hoje e começou a cavar a própria cova. Aí a publicação, isso ele comentando a publicação do Guilherme Silva, que aponta que com dinheiro em caixa, Boto passará pelo primeiro grande desafio no Flamengo, perdendo Gerson Pulgar, além do futuro incerto de Bruno Henrique e o Wesley Outro que pode sair. De La Cruz não consegue ter sequência, Alan e Everton Araújo não passam segurança, Cebolinha, Michel e Juninho estão longe, né, de qualquer futebol. Tem mais aqui, mas é o básico que a gente tem que ver aqui, é que de fato o Boto está em outra polêmica, né, que não abertamente, mas não foi citado abertamente, mas para bom entendedor minha palavra basta, é a questão aqui a questão do Pedro, né? Pedro vai ser vendido? Mauro César chegou a publicar aqui, ó, você percebeu que a importante pessoa que venderia o Pedro por 15 milhões não poderá fazer isso justamente porque a intenção foi revelada? Repercutiu pessimamente. Se você é rubro-negro, gosta de jogador, não precisa agradecer ao jornalista que fez apenas o seu trabalho, né? Completando aqui que não saiu no print. E de fato aí já estavam considerando vender o Pedro. E já falam em reformulação do elenco. Que reformulação do elenco, cara? Tem gente falando, né, internamente lá na Gávea em reformulação do elenco. Eu acho isso uma sandice, maluquice. Por quê? Aí falaram agora em nomes, citaram nomes aqui, de jogadores que, pô, não tem condições nenhuma aqui do Flamengo tentar esse nome. O nome falado foi do Vlahovic. Vlahovic, jogador da Juventus. Tá jogando na Juventus, só que o salário do cara, olha o salário do menino. O salário do menino é 300 mil euros por semana. Ele ganha 3 milhões e meio de euros, tá, por mês. Tá? Olha só a complicação da situação. É Vlahovic. Atacante Vlahovic. O Flamengo sonha com ele, mas o salário é fora da realidade, né, brasileira, né? Brasileira total, né? Nem o Flamengo, que é o time que tem mais arrecada, pode pagar um salário desse. Mas é o sonho do Flamengo. Só que você tem o Pedro aí, que é o centroavante da seleção brasileira, provavelmente na Copa do Mundo ano que vem, né? Tá voltando de contusão, obviamente não está 100%. O Pedro que chora quando não é escalado, né? Já tem isso, já aconteceu isso algumas vezes no passado. Mas é um jogador que está se voltando de contusão e que pode ir bem. Voltou antes da hora, todo mundo sabia disso, todo mundo falou isso. O Pedro era para estar voltando agora, em julho, né? E voltou 3 meses antes, 2 meses e meio antes. Não sei qual foi o milagre aí. O pessoal fala muito questão política do departamento médico atual contra o anterior. Vai dizer que são bonzão. E a questão é que o Pedro voltou aí, não tinha condições. Não sei o que aconteceu lá. Felipe Luiz não quis escalá-lo, por exemplo, não quis botar ele em minutos finais contra o Bahia. Podia pintar um gol lá, aquele gol estilo Renato Gaúcho, gol cagado, né? Bola para a área, lá sobrou, o Pedro faz o gol. Não colocou, né, no caso, preferiu manter o Plato lá, já com cartão amarelo, sem produzir absolutamente nada. E agora já se fala em reformulação do elenco do Flamengo, que é uma sandice para mim, uma vez que o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, está classificado na Libertadores, tudo bem que faz trampo de barrancos, mas está classificado. E mudar, né, o elenco, boa parte do elenco, é uma grande sandice. Claro que o Gerson já saiu,
O Wesley pode sair também. Estavam querendo vender o Pedro, mas depois da repercussão negativa terrível aí de tudo que envolveu, já desistiram, né? Teoricamente, por enquanto, a não ser que chegue de fato uma proposta mais próxima da multa. Mas reformulação do elenco, eu acho que maluquice também, né? Ó, o pessoal tá criticando muito. Sócio Flá no Twitter aqui, no X, antigo Twitter, esperei 6 meses para falar. Todos sabem que apoio bate, mas está na hora de colocar o dedo na ferida. O presidente simplesmente não vai aos jogos do Flamengo. Dá para contar nos dedos as vezes que esteve no Maracanã esse ano. Continuou morando em São Paulo, quase não aparece na Gávea e pior, abandonou o futebol nas mãos de um desconhecido sem qualquer cobrança real. Esse Boto. O projeto do estádio foi engavetado, a condução do clube parece largada, o Flamengo está à deriva. É triste e preocupante ver o que está acontecendo, a omissão da presidência é visível e isso pode nos custar caro. Eu tenho muito medo de onde o Flamengo vai parar. Se continuar assim, vai perder toda a entrada na Gávea. Para de fazer essas publicações, hein, sócio? Vai perder, ó. Até hoje não tem MTV não vou nem falar o nome da companhia. MTV que diga, né? Um abraço, Marcelo Adnet. Tá, né? Fica criticando o Bata aí, tá ruim. Então é isso aí. Mas reformulação do elenco nesse momento, acho maluquice. Quem tiver isso na cabeça tá usando alguma coisa errada aí. Tá bebendo, entrou no clube do vinho, né? Daquele 2019, né? Tá naquela mesma vibe, né? O Flamengo planejou, para mim, não se planejou para jogar a Copa do Mundo. Não fez um planejamento deste ano voltado para isso. Né? Tratou como um torneio amistoso. A verdade é essa. Porque o Flamengo tinha 4 zagueiros, né, de nome no seu elenco, né, ainda tinha o Cleiton. 2 saíram, veio só um. Então o Flamengo, sendo que o Cleiton não é usado, aí tem o João Vitor da base, falaram que iam usar, não usaram. O Carbone da base também não usaram, quase não usa mais um zagueiro. E fica revezando ali, basicamente, a maioria dos jogos é Léo Ortiz e Léo Pereira, às vezes entra o Danilo, mas o Flamengo tem só esses 3 zagueiros, só usa esses 3 zagueiros. Não muda mais. Às vezes bota os 3 juntos, já botou os 3 juntos, o Felipe Luiz, então o Flamengo fez um planejamento ruim na formação do seu elenco, porque, né, se não ia usar o Cleiton, por que não trocou ele por um outro jogador, talvez até por um outro zagueiro que pudesse ter mais as características que o Felipe Luiz e o Boto achassem interessante? Por que não usa o rapaz? Não dá uma oportunidade ao rapaz. Só jogou aqueles jogos lá do início do estadual lá com o Sub-20, lá com o time misto lá, jogou ele o Pablo. Pablo ninguém queria, ninguém quer, porque ganha muito. E esse é um outro critério também, né, para a questão da reformulação do elenco. Como é que você vai reformular um elenco? Não é fácil não, tá? Como é que você vai liberar o Cebolinha, o Michael, que não estão bem, mas ganham muito? Ninguém quer pagar o salário dele. Já ia ser difícil se alguém quisesse pagar o salário dele com ele jogando muito. Eles reservam esquecidos, quem vai querer pagar? Né? E, você vai vender o Pedro, vai contratar quem? O salário do Pedro é alto, mas o do Arrovic é muito mais alto, 2 vezes mais, 3 vezes mais do que o do Pedro. Será que ele vai se adaptar rapidamente ao futebol brasileiro? Então essas questões não tem que ser pesadas, né? Parece que a questão política de reformular o elenco, porque esse elenco é basicamente formado pela diretoria anterior, está sobressaindo sobre a questão profissional de organização do próprio time. Né? O time do Flamengo é líder do brasileiro, a derrota para o Bayern de Munique não pode abalar a estrutura do Flamengo. A derrota para o Bayern de Munique é algo natural. O Bayern de Munique tem 5 vezes o valor do elenco do Bayern de Munique é 5 vezes maior do que o Flamengo. Então, significa o seguinte, que a cada 6 jogos o Bayern vai ganhar 5, o Flamengo 1, na melhor das hipóteses. Se você considerar em pontuação, significa que em 20 jogos o Bayern vai ganhar 13, vai ter 6 empates, e o Flamengo vai ganhar 1 em 20 jogos, né? Porque aí dá 45 pontos para o Bayern e 9 para o Flamengo, é 5 vezes mais. Então, a expectativa é essa. A cada 20 jogos, o Bayern ganha 13, o empate 6, o Flamengo ganha 1. Então, é normal, é esperado que o Flamengo perca para o Bayern. Então, não pode acabar com o ano. Tá tudo errado, vamos demitir o técnico, vamos demitir o Boto, demitir todo mundo porque perdeu para o Bayern. Isso não pode acontecer num clube profissional. Mas é importante salientar, mais uma vez,
o planejamento do elenco do Flamengo para o primeiro semestre, para mim, foi muito abaixo do que se esperava. Vamos falar em questão de que mudou a diretoria, não tinha caixa, não tinha dinheiro, beleza. Mas o planejamento podia ter sido melhor, podia ter aproveitado melhor o scout. Por que o Botafogo, por exemplo, não que o Botafogo faça sempre contratações maravilhosas. O time do Botafogo, durante os últimos 3 anos, vem contratando jogadores desconhecidos que têm dado resultado. A pressão é menor? Era muito menor, porque o Botafogo não tinha pressão de ser campeão até ano passado. Aí agora, de repente, já começa a mudar um pouquinho, tudo bem. Mas você vê, o Fluminense consegue achar bons jogadores, baratos, e se destacam, fazem campanhas muito boas, muito regulares com o tricolor das Laranjeiras lá, e está nas quartas de final do Mundial. O Flamengo só pode contratar, ou contrata medalhão, ou contrata jogador muito desconhecido. Né? E assim, o Fluminense, o Botafogo contrata jogadores jovens, de até 22, 23 anos. O Flamengo vai buscar o Juninho, de 26, já 27, já no Azerbaijão, que não tem nenhuma tradição no futebol, ao invés de buscar, de repente, um jogador que venha do interior de São Paulo, ou meio da América do Sul, que tenha começando a se destacar, o Flamengo ou busca aposentado, semi-aposentado, ou busca completos excluídos do futebol. Não tem um meio termo, não tem uma promessa. O Flamengo não busca promessa. Quando busca é lá no sub-15, né? E quando chega no profissional, o cara não joga no Flamengo, o cara é vendido. Né? Aí o Flamengo vai fazer reformulação de elenco, não vai aproveitar a base. Né? Até faria sentido se alguém viesse levar o Cebolinha e o Michael, né, liberasse, aproveitar, de repente, o Wallacian, né, o Felipe Tereza, mas difícil o Flamengo aproveitar os jovens, tem sido muito difícil. O Lohan, né, quando estava bem, errou um passe, sumiu, né, foi até listado para ir para essa Copa do Mundo, mas também não apareceu. Então são essas questões aí, que falamos muita coisa, muito tempo sem fazer vídeo, essas coisas que precisam ser colocadas. Espero que as visualizações cresçam aqui, porque são questões que realmente a gente tem que refletir. Então, aproveita, continue assistindo aqui, assista outros vídeos, vamos falar mais, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o like aí, para ajudar esse vídeo a chegar mais gente na rede, se você ficou até aqui, também problema. Muito obrigado, hein? Vamos seguindo aqui, que isso aqui é Flamengo, valeu!